calma. Começou. Espera, quando alguém entrar eu te falo. Ah, tem ninguém? Ainda não, acabou de começar. Pode falar. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando a nossa live. Eu falei que eu começava às 19h05, né? Então eu estou dando aqui uma enroladinha para ficar às 19h05, porque daí o pessoal vai estar realmente entrando. Estou falando de casa, minhas assistentes aqui são minhas filhas, minha esposa. Já agradecer de antemão por movimentar a casa inteira por conta dessa live. E bom, o tema que nós vamos falar então: restaurações diretas e indiretas, indicações de limites na reabilitação de elementos dentários. O tema foi direcionado pela própria Liga. Quem está promovendo é a Liga de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Flávio Domingues das Neves, eu trabalho na Universidade Federal de Uberlândia desde 1987 e na odontologia desde 1989, coordeno um grupo de pesquisa em reabilitação oral, desde 2001 no programa de pós-graduação, coordeno a Liga de Reabilitação, que é quem está promovendo esse evento de hoje, trabalho em clínica privada, até esse ano na ECO e esse ano, a partir desse ano, na Prado e Neves, que é de onde saem os casos clínicos que nós vamos mostrar aqui. Ainda participo do curso de especialização hoje, que foi a Beno, foi NAP e hoje funciona na Fundef, na USP, em São Paulo, na Maxilares, que hoje é Molares, em Portugal, e em Brasília, que foi durante muito tempo a BO e hoje BPG. Sou consultor científico da Neodente, speaker Cirona, e participei de 3 livros: o de CAD/CAM, um de conclusão, junto com o professor Alfredo, de CAD/CAM junto com o Hayati, e o de próteses implantadas com o Sérgio Bernardes e o Gustavo Seabra. Quis colocar toda essa apresentação para dizer que eu tenho um envolvimento muito grande com diferentes equipes e às custas disso eu acabo participando de muitos debates em relação à reabilitação oral. Entretanto, tem ainda muita coisa polêmica e o tema de hoje foi uma sugestão dos meninos da Liga, que eu agradeço. Foi até engraçado porque eles me pediram alguns temas, me colocaram alguns temas, eu disse que eles pudessem escolher, escolheram esse. Eu ainda achei interessante, que eu falei, puxa, eles foram escolher logo um que eu não tenho montado a aula, um que eu nunca... a gente fala muito, discute muito o assunto, mas não tem uma aula específica montada disso, né? Então eu vou ter que montar. E ao montar a aula e discutir muito com o Carlos, o professor Carlos, da dentística da faculdade, e com o professor Célio, que é meu sócio, que é da área de prótese na faculdade, e nós inclusive resolvemos que nós vamos ter essa aula no currículo, no 5º período. A gente vai colocar esse cronograma, essa aula especificamente, já que a gente discute esses temas na graduação, mas não em uma aula, a gente discute ao longo da graduação, e ao longo da graduação, em determinados momentos, você não tem maturidade para entender aquela discussão naquele momento. Então acho que vale a pena ali para o meio do curso, 5º, 6º período, a gente abrir um espaço para ter essa aula, para fazer essa abordagem. Até conversei com o Carlos, ou eu e o Carlos, ou o Célio e o Carlos, estar presente nesse dia. Como tem muita gente assistindo que é de graduação de períodos ainda anteriores a essas restaurações, eu achei prudente falar o que é restauração direta e o que é restauração indireta. Bem básico, mas acho que é importante colocar. Então, restaurações feitas com materiais e técnicas que possibilitam acesso direto ao local onde a restauração será construída, ou seja, a restauração é confeccionada diretamente no dente com o problema. O problema é cárie, fratura ou desgaste. Então, direto significa que o paciente vai lá,
nós vamos intervir diretamente na boca dele e vamos construir uma restauração. Vou dar um exemplo. Essa moça, ela tinha um desgaste na incisal dos incisivos e ela era muito chateada com esse desgaste nessa região, e daí nós resolvemos então que a gente ia acertar. Veja que os laterais não tem nada, era só os centrais. Muito pequeno, uma área que eu acho que unanimemente nunca aceitaria uma restauração, não seria muito fazer uma restauração indireta. Então, acho que o mundo inteiro reabilitaria isso aí com restauração direta, então é um bom exemplo. Da mesma maneira, vou dar um exemplo de restauração indireta que também todo mundo faria com indireta, e depois nós vamos entrar em situações polêmicas. Aqui não tem polêmica, essa é direta, o mundo inteiro faria direto. Isolamento, desgaste, isolamento, ataque ácido, adesivo e diversas cores de resina para que a gente possa chegar num resultado legal. Então, a restauração direta ela é feita normalmente em uma sessão em que tudo ocorre. Quando reabilita, restaura a parte que está fraturada. A restauração indireta ela é feita com materiais e técnicas que obrigam a existência de um modelo, de uma réplica do que tem na boca. Tá? E esse modelo articulado, ou seja, o arco de cima mordendo com o arco de baixo. O acesso ao local onde a restauração será instalada ocorre inicialmente fora da boca. Ou seja, restaurações confeccionadas em modelos, réplicas da arcada e levadas à boca para provas e instalação. Indireta significa que vai necessitar de procedimentos laboratoriais, de um técnico em prótese para a sua confecção. Da mesma maneira que eu dei um exemplo que é unânime de ser restauração direta, eu vou dar um exemplo de uma que é unânime de ser indireta. Por que é unânime? Porque essa moça já teve um acidente, quebrou os incisivos, os centrais, e ela recebeu então 2 restaurações que ficaram curtas. Então ela tinha fotos de quando ela tinha os dentes naturais antes do acidente, e ela era insatisfeita com essas restaurações. São coroas, então vai ter que ser indireta, vai ser troca, já é indireta, vai ter que ser, não vai ter jeito de ser direta. Tá? Não bastasse a insatisfação com a estética, a guia não estava ruim. Tem um vídeo que mostra a guia. Ó. Então a guia estava insatisfatória e tinha então interferências posteriores. E vejam que as fotografias que ela trazia com ela mostravam que realmente os dentes, os centrais, eram mais longos, mais compridos. Pela medida da largura dos centrais, a gente consegue achar uma média de altura. E nesse caso aqui, a gente tinha, nessa tabela, tem algumas tabelas diferentes, mas nessa daqui, ela deveria ter um dente próximo de 11 milímetros, e nessa outra aqui, ele deveria ter, não saiu, mas dá quase 11 também, mas cortou um pedaço ali, não tinha visto. Então, de qualquer forma, nós precisávamos aumentar o comprimento desse dente. Então, foi feito um aumento baseado nessa conta que foi feita, para que ela pudesse ver se o tamanho era esse mesmo, se o comprimento era esse que ela desejava. Então, ela disse que era. E aí nós vamos fazer uma restauração indireta. Nesse caso eu vou usar o CAD/CAM, é o que a gente usa na Prada Inés para fazer as nossas restaurações, as nossas coroas indiretas, as restaurações indiretas são feitas no CAD/CAM. Mas claro, poderia ser feito também por intermédio de uma moldagem convencional. De qualquer forma, as coroas tiveram que ser removidas, os dentes repreparados. Foi colocado 2 fios afastadores, 000 e 10, foi escaneado e as 2 coroas geradas e fresadas nesses blocos aí. Então veja que elas foram feitas fora da boca. Tá? São passos laboratoriais que tem jeito de fazer por procedimentos convencionais, ou o que o pessoal tem chamado também de procedimentos analógicos, e tem jeito de fazer por processos digitais, como foi feito aqui, mas de qualquer feito ela é indireta, ela está sendo feita fora da boca. E daí elas são provadas
passa lá os 11 milímetros que passaram a ter agora, passam por ajustes, o ajuste da guia, já que a guia não estava boa, uma maquiagem, e aí vai para a fixação definitiva. Veja que são muito mais procedimentos, bem mais demorado. Então ali voltava, a guia agora funcionando bem, a gengiva não está bonita por conta do fio, isso é no dia que colocou, eu fotografei 3 dias depois para vocês verem. Então aqui 3 dias depois, para que vocês possam ver que a gengiva vai recuperar do maltrato, né, que o fio gera. E tá aí então duas coroas, 2 restaurações indiretas. Então eu quis mostrar 2 casos para que o pessoal, principalmente o pessoal da graduação que tá começando, né, eu sei que, ou pelo menos foi divulgado para o pessoal de Paz, o pessoal da Unitri, o pessoal da FOUFO, e é lógico que deve ter gente começando. Então eu quis mostrar o que era uma restauração direta, com uma indicação bem clara de restauração direta, que o mundo inteiro faria restauração direta, e o que é restauração indireta, e um tipo de restauração indireta que o mundo inteiro também faria restauração indireta. Tá? O que eu posso falar dessas restaurações? Quais as vantagens das restaurações diretas? Rapidez de procedimentos, custo baixo, técnica relativamente simples em comparação com a outra, não necessita enviar para o laboratório. Tá? E desvantagens: maior risco de manchamentos, manutenção frequente e menor resistência. Em relação às restaurações indiretas, maior longevidade, estabilidade de cor, menos manutenção. E de desvantagens: custo alto, necessidade de encaminhar para o laboratório e procedimentos demorados. Há controvérsias. Eu vou fazer uma busca. Eu fiz até dei uma olhada nisso ontem, né? Mas quando você faz restaurações diretas versus restaurações indiretas, você acha bastante trabalho. Eu peguei as revisões, e dessas revisões eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Alguns trabalhos me desanimam um pouco, porque eles usam como critério pegar 3 anos de acompanhamento. Gente, 3 anos de acompanhamento pode ser legal para você achar trabalho, mas para você viver a vida com uma restauração não é nada. Tá? Essas restaurações, seja diretas, seja indiretas, elas têm que sobreviver bem por pelo menos 5 anos. Agora, uma restauração cara, indireta, espera-se mais dela. Ela teria que sobreviver mais de 10 anos. Isso é o que eu acho que é um dado que é concordância mundial. Uma restauração indireta tem que durar pelo menos 10 anos. Tá? Então, esse tipo de trabalho me desanima um pouco. Outros trabalhos me desanimam como esse daqui. Veja lá, durante a análise dos artigos que ele olhou, ele viu que os estudos tinham alto índice de risco de viés. Então, por mais que o estudo direciona para um determinado lado, você já está uma desanimadazinha, porque de verdade ele é fundado em artigos que existem regras para isso, métodos para isso, e esses artigos foram classificados com alto índice de viés. Mas tem artigos bons, esse aqui de 2018, um artigo bem legal, que mostra dados bem interessantes. Então o que ele fala? Primeiro que ele classifica artigos com 10 anos de sobrevivência, com 5 anos de sobrevivência, ele faz essa separação, e ele, então veja lá, né, com 5, com 10, e olha lá, primeiro que realmente a literatura é pobre com esse tipo de trabalho que faz essas comparações, né? Ele começa com 2.547 artigos e chega em 9, que desses 9, o que ele acha então? Em geral, restaurações indiretas, então as indiretas, tá? E principalmente coroas totais, apresentaram maior sobrevida em 5 e em 10 anos. No entanto, não houve diferença significativa no curto prazo, em 5 anos. Então é daqui que eu tiro respaldo aquela fala minha, de que eu entendo que pelo menos 5 anos qualquer restauração tem que durar, e as indiretas teriam que durar pelo menos 10 anos. Claro que isso passa por cuidado do paciente,
mas considerando que você vai orientar corretamente a higienização e vai fazer um controle adequado, então teria que durar ter essa longevidade, né? Mas aqui você vê que fala a longo prazo a favor das indiretas, né? Que bate com aquelas vantagens e desvantagens que eu coloquei para vocês. E esse aqui é um trabalho de laboratório que eu achei também muito legal, que ele compara a resina e compara a silicato de lítio em relação à resistência. Ele fala, mas é claro que é mais resistente. Sim, mas precisa mostrar qual a diferença, né? Então a diferença realmente é muito grande, é o dobro de resistência. É um trabalho de ciclagem, um trabalho bem interessante, mas que mostra que a cerâmica tem o dobro de resistência. Então sim, ela é mais resistente, ela vai aguentar mais carga. Por que eu preciso saber disso? Por que esse artigo é importante? É importante porque quando eu estiver frente a uma situação que aquela restauração será muito sobrecarregada, eu vou ter que lançar a mão no material mais resistente. Então, a regra pronta não existe. Alguém veio esperando a regra pronta, infelizmente ela não existe. Nós vamos ter que analisar caso a caso. E acho que esse é o slide que a gente vai demorar um pouco mais nele, que é o slide que eu vou pôr o que influencia nessa decisão. Então, na hora de decidir se vai ser indireta e direta, nós vamos ter que contabilizar isso, mas talvez este seja um dos pontos mais importantes. O lugar que eu vou fazer a restauração, a área que foi afetada pela cárie ou pela fratura, né? Nesse momento, eu preciso de resistência naquele lugar, de muita resistência à carga, ou não, é um lugar só de estética. Isso muda tudo, tá? E conversava com o Carlos ainda também, um detalhe interessante que talvez eu não lembre e eu achava importante colocar, quero colocar. As técnicas, seja direta, seja indireta, são muito sensíveis e não tenha dúvida que é muito melhor fazer uma direta bem feita do que uma indireta mal feita. Então nós estamos falando, pelo amor de Deus, de coisas bem feitas, tá? O risco de infiltração e problemas em qualquer uma delas, se tecnicamente realizadas incorretamente, infelizmente é muito rápido, né? Infiltração ocorre muito rápido e logo você vai ter o problema. Por isso é importante falar dessa questão da longevidade, né? Bom, e aqui eu faço uma discussão de alguns casos, sim, aí mais polêmicos. Tá conseguindo mostrar lá bem, Laura? Sim. O que acontece? Aqui já não é tão simples. Talvez o 21, o da esquerda. O 11 já dá muita polêmica. Porque pode ser coroa, pode ser indireta e pode ser direta. Então eu vou contar, esses casos que eu vou mostrar agora são todos clientes nossos, que foram feitos esses trabalhos na Pradinex. E a gente trabalha respeitando muito a questão da bioética. Então, na bioética, nós temos o consentimento informado, o paciente devidamente informado das possibilidades técnicas, segundo os seus próprios valores, ele escolhe o melhor caminho para ele ir. Tá? Quando um dos caminhos é infinitamente melhor ou é o único possível, eu não tenho que ficar falando para ele quais as possibilidades. As possibilidades entram nessas situações em que posso fazer direto e posso fazer indireto. Se você pegasse esse caso, colocasse para uma sala com 100 dentistas definirem se fosse na própria boca, porque você vai ter direito de escolher se for na própria boca, não sou eu que escolho isso aqui, é o paciente, tá? Eu teria 50 dentistas fazendo direto, provavelmente para evitar desgaste maiores nos dentes, e 50 fazendo indireto, porque acha que ia ficar mais bonito e mais duradouro. O que levou à decisão? O que o paciente... E aí nesse caso, esse menino estava com 14 anos, então também a mãe dele participou, claro, né, que era responsável por ele. O fato de ser muito jovem, de uma coroa, uma restauração indireta, ter uma linha de cimentação e a possibilidade de durar 10 anos com um menino de 24 anos é complicado, porque a restauração indireta é mais fácil você policiar, a direta é mais fácil você policiar, você ver o que está acontecendo. E esse menino vai crescer, ele vai mudar, ele vai alterar, e daí eu vou fazer um trabalho caro e depois vai ter que mudar. Então, o que ela preferiu, a mãe junto com ele, e eu concordei também, não, vamos fazer direto, e quando ele terá 18, 19, 20 anos,
a gente vai para indireto, se for o caso. Então foi restaurado com resinas, todos três. Achei que tivesse um antes e depois aqui, mas não tem. Mas aqui a gente pode ver como era. Só o de cá, o 22, que não foi mexido. E ele tinha tanto trauma com aquela fratura que ele não quebrou isso nenhuma vez. Esse menino está com 18 anos, ele é amigo meu e ele tá desse jeito, tá com essas alterações. E aí entra nessa questão do cuidado, da valorização que o paciente dá no trabalho, tem muito a ver com essa longevidade. Essa restauração já está inteirando 5 anos e eu nunca fiz um polimento, né? Ele faz acompanhamento, eu vejo ele sempre, está super bem. E essa daqui, direta ou indireta? Também não é óbvia mais. Isso que vocês estão vendo, mais amarelo aqui, é restauração antiga. Essa parte que vocês veem ali é dente. E aí? Direta ou indireta? Também bem polêmico. Mas esse paciente queria algo que fosse duradouro, como ele mesmo disse, eu não gosto de ficar vindo em dentista, eu quero que você tiver que dura muito e fica muito. Então foi preferido fazer uma indireta. Então o dente foi preparado, então veja que nas indiretas você vai desgastar mais esmalte e dentina, mas vai ser mais duradouro. E é homem, carga oclusal mais forte que mulher, mais do dobro. Então o material sellador mais resistente numa área de mastigação é interessante. Acho que foi uma boa escolha também. E esse? 11, 12 já eram coroas. Essa sobre implante, aquela sobre dente. 21 e 22, pô, você vai fazer a coroa dos dois lá e vai deixar esses assim, sendo que o sorriso está invertido? Precisa melhorar esse sorriso? Não, vamos restaurar também o 21 e o 22. Então vamos fazer tudo em coroa, né? Fica mais bonito, mais resistente, mas é muito mais caro. Então o paciente perguntou, mas não tem uma alternativa? Tem, a gente pode fazer resina do lado esquerdo e coroa do lado direito. Vai ficar bem mais em conta. Então eu quero assim, consentimento informado, sabendo das vantagens, das desvantagens. O custo aqui pesou. E acho que nem foi só custo, também o fato dele ter uma área muito boa de dentina e esmalte e ele não quis desgastar. Porque também os casos todos antigos, casos de manutenção. Então foi feito, na região dos dentes 11 e 12, foi feito cadicante central e lateral. E na outra região a gente fez um enceramento, uma escultura, o Célio fez para mim, então uma plaquinha para ajudar na confecção das resinas. Nós fizemos o central e o lateral, o 21 e 22. Então tá aí, nesse caso, direta para 21 e 22, indireta para 11 e 12. E olha o sorriso dele, né? Os dentes aqui são maiores por conta de problemas de perda. Esse lateral é um dente, é um terceiro molar transplantado pelo Dr. Mauri. Depois esse dente até perdeu, esse dente eu tive que mexer, recebeu o implante de lá, o resto está igual, muito tempo depois, mas aquele era um transplante. Por isso, então é uma área que perdeu, o lateral direito foi perdido há muito tempo, o central tinha perdido agora, a gente fez implante, por isso a falta da papila central, que a linha labial dele não deixa mostrar, então você vê, eu considero um resultado muito bom, central e lateral em cerâmica, indireta do lado direito, central e lateral em resina direta do lado esquerdo. É claro, já foi preciso nesse tempo todo fazer polimento e alguns retoquezinhos nas resinas, isso realmente acontece. E esse aqui
direta ou indireta? Dente com vitalidade, né? Então responde bem aos estímulos. É engraçado porque foi uma fratura que deslocou o esmalte. Aquilo não é um preparo, não é um dente preparado, não tinha dente, não tinha preparo. A Lola está aparecendo aqui. E essas manchas que você vê aqui também, não foi cárie, foi uma fratura. A lingual está correta, inclusive tinha contato na lingual, e a paciente preferiu ir para a restauração indireta. Mas nós resolvemos que para a restauração indireta eu não faria a lingual, não sei por que eu desgastar aquela lingual, a lingual estava íntegra. E ao mexer, ao fazer o preparo, nós observamos que a distal do primeiro premolar tinha uma cárie pequena no amálgama. Então, para trocar, é claro, restauração muito pequena, não faz sentido a gente querer ir para indireta, e resolveu com direta, né? Então aqui era unanimidade, ir para direta, que é essa crista que vocês viram reparada, né? Restaurada aqui com resina. E aí a coroa foi feita, dá para ver aqui onde vai ter a linha de cimentação, sendo cimentada. E tá aí a nossa coroinha. Bom, peraí. Então ali foi indireto. E esse? Direto ou indireto? Fez orto, terminou a orto, os dentes posicionados, precisava fechar esse diacento para tirar o restante do aparelho. E aí? 20 anos, 21 anos, 22 anos. Fazer lente, fazer restauração, ter uma linha de cimentação grande, restauração indireta ou fazer direta. Por mais que o pessoal fala que a lente, né, o procedimento é minimamente invasivo, gente, o desgaste é muito maior, porque nas restaurações diretas não tem desgaste, nós vamos só fazer uma limpeza, às vezes uma abrasãozinha e restaurar. Então, isso para essa paciente tem bom poder aquisitivo, ela poderia escolher o que ela quisesse em relação a dinheiro, mas ela achou muito. Mesmo mostrei para ela que era o desgaste de uma lente, ela achou muito, e nós fomos para a restauração direta, por opção dela. Então, primeiro a gente fez central e lateral, usando como referência essa regra áurea, proporção áurea, para saber exatamente o tamanho central e lateral. Então, aqui na foto da direita o resultado final. Nada de desgaste. E a restauração em resina. Agora, o que esse paciente sabe? Ele sabe que a escolha dela evitou desgastes maiores. Em compensação, ela passará por manutenções. Então, ela já marca as manutenções. Porque marcando as manutenções fica mais fácil de você evitar problemas maiores, infiltrações maiores, né? Infiltração, eu não sei, às vezes a gente vê mais, eu acho que mais complexo é a questão de manchamentos. Infiltração não é nem muito comum, mas são manchamentos, né, pra gente. Tanto que muitas deles, um pequeno desgaste e polimento a gente já resolve. Muitas vezes nem dá reparo. Então tá aí com restaurações diretas. E esse daqui? Talvez esse o mais polêmico, porque por ela querer algo mais resistente, eu acabei indo para indireta. De todos eles, todos os casos, a única escolha que eu talvez não concorde é essa, se fosse na minha boca, né? Eu tenho direito de discordar se fosse fazer na minha boca. O paciente devidamente conscientizado, ele vai escolher o que ele quiser. Mas eu achei muito fazer esses fragmentos, dá um trabalho louco, é caro, bem caro, para ter um material mais resistente, colado ali. E tem minhas dúvidas, realmente ela é muito cuidadosa, não tem dado
manutenção importante não. Mas isso é colado, né, gente? Então tem resina ali também. A linha de resina, de colagem, a linha de cimentação é grande. Então ela pode uma hora manchar e a gente ter algum problema. Por enquanto não, está indo bem. Esse caso é caso de uns 4 anos, não é relativamente novo, né? Não sei falar. Mas esse aí foi indireto. Tá? Bom, eu quis trazer casos polêmicos e principalmente casos que nós fizemos que eu pudesse falar para vocês por que foi por uma opção, por que foi por outra opção, para que a gente pudesse chegar nesse quadro que eu listo os fatores importantes nessas decisões. Então é importante que nós, junto com os pacientes, discutamos se é anterior, se é posterior. E é talvez mais importante, o cérebro me lembrou isso hoje, por isso a gente pôs a questão da função. Canino é dente anterior, incisivo lateral é dente anterior, mas fazer um incisivo lateral, em termos de carregamento, é muito menos complexo do que fazer um canino, que eu vou substituir, vai fazer guia, vai receber carga. Guia faz carga, o canino faz guia e faz carga, recebe carga, ele é uma restauração muito solicitada. Incisivo lateral é um dente que tem quase que função estética só, ele não recebe carga, muito pouco. E daí é muito menos complexo. Então a função, né? Eu estou num paciente que tem oclusão normal, as cúspides de contenção vestibulares inferiores, elas recebem um carregamento muito maior do que as linguais. A minha restauração, ela está pegando mais a vestibular ou mais a lingual? Porque se for mais a lingual, ela vai ser menos solicitada do que a vestibular. No superior é o contrário, a cúspide palatina é mais solicitada do que a vestibular. Então a minha restauração, ela vai ser mais perigosa se ela for na palatina do superior. Então essa análise, eu acho que às vezes os dentistas são muito ingênuos, eles querem uma regra geral. Não, qual que é a função desse dente? Qual o carregamento que ele vai utilizar? E se a mordida for cruzada, inverte tudo. Não adianta eu colocar igual está no livro, que para o livro está para o paciente que morde normal, classe 1. Se for cruzado, inverte. Então a pergunta é, a área que eu vou restaurar, ela recebe muita carga ou não? Para eu falar para o meu paciente, olha, lembra que eu falei para você que a indireta é mais resistente? O seu dente receberá muita carga. Ou a sua área que nós vamos restaurar não recebe muita carga. Isso nós é que temos que passar para ele. Então isso é muito importante. Qual a extensão da restauração? Claro que uma restauração muito maior está pedindo uma restauração indireta, da mesma maneira que uma muito pequena, como foi mostrado aquela proximal naquele premolar, ou aqueles 2 incisivos no começo, são restaurações muito pequenas, é bem indiscutível. É claro que a direta é melhor, não vai desgastar nada. Imagina, eu vou desgastar um dente que não tem nada para fazer uma restauração indireta. Lá, né? Então qual a extensão? Nessa extensão, eu queria até ter colocado aqui, tem uns trabalhos do Paulo Vinícius, que foi a tese de doutorado do Paulo Vinícius, que mostra a questão da crista marginal, né? Perder uma crista marginal, perder as 2 cristas marginais, e o tipo de resistência que esse dente perde, né? Quanto de resistência que esse dente perde, e como que nós vamos restaurar. Restaurações em dentes vivos versus restaurações em dentes tratados endodonticamente. Os dentes tratados endodonticamente, seja por vários motivos que são colocados, mas eles são mais frágeis, né? Tem alguns artigos que falam de desidratação, alguns artigos que falam alguns artigos que falam de perda de sensibilidade por conta de proprioceptores. Então a Lula tá doida aqui. Ela? Tá lá em cima. Então esses dentes endodonticamente, eles são mais frágeis. Eles são mais frágeis e podem, eles acabam, pedem mais restaurações indiretas. Mas eu não gosto de ser taxativo. Eu tenho muito trabalho feito em diretas. Não deixa ele lá não, senão vai dar bagunça. Deixa eu pegar aqui, senão agora tá chamando demais a atenção. A Lola fica quietinha. Oi. Desculpa, gente.
Então, eu estava falando, tem antigamente, quando eu formei, era bem claro, desde endodonticamente a restauração é indireta, mas nós não tínhamos restaurações adesivas, então ser tão pragmático hoje, gente, tá errado. Não pode ser assim, tem que fazer uma avaliação do tamanho da restauração, da extensão da restauração, quanto de esmalte que vai ter de adesão, a adesão em esmalte é muito boa, se eu vou ter muito esmalte segurando essa restauração de um lado e de outro, é uma restauração muito resistente, muito resistente. Não, vai ser muita dentina, talvez está pedindo uma indireta, quanto de carga que vai, faz essa análise. É obrigação nossa posicionar o paciente em relação ao dente dele, em relação ao que vai ser restaurado. Não dá para falar genericamente. Tá? Qual o material que vai ser feito? Porque a amálgama não tem adesão. Se for para fazer em amálgama, volta ao passado, melhor fazer em direta. As restaurações feitas para qual padrão muscular e com que hábitos alimentares? Se eu tenho um padrão muscular mais forte, mais pesado, que vai ter um carregamento maior, então eu estou pedindo restauração indireta. Um padrão muscular mais frágil, com hábitos alimentares mais delicados, aceita uma restauração direta, mesmo que em proporções maiores. Então, essa análise tem que ser feita. Não dar a informação correta, não passar a informação caso a caso, pode te levar a fazer com que você faça o paciente ir para uma restauração direta quando ele tem tudo para fraturar uma restauração direta. E a hora que ela fraturar, ele vai ficar chateado. Todo mundo vai ficar chateado. Então, a análise tem que ser caso a caso. Por isso que eu fiz questão de mostrar casos diferentes e motivos diferentes que levaram o paciente a escolher essa ou aquela. Ainda, o paciente tem parafunção, muda tudo. Não é? Condição econômica do paciente vai pesar para ele? Claro que vai pesar para ele, a resina é muito mais barata. E isso tem, se for um caso que sabidamente a indireta era melhor, ele tem que entender que ele só está fazendo aquela porque aquela é o que dá para ser feito. Até porque alguns desses trabalhos são feitos em serviço público. Serviço público que não faz indireto, só faz direto. Se só faz restauração direta e o cara não tem condição, vai ter que ser. Foi interessante a discussão que eu fiz com o Carlos hoje à tarde pelo WhatsApp, porque nós consideramos muito essa questão da escola, né? E ele falou muitas vezes na escola, eles têm uma extensão muito legal lá de trauma, e nessa extensão de trauma ocorre muitas vezes deles atender os pacientes e fazer o que é possível. E daí, poxa, o dente, eles não sabem nem se o dente vai ficar, o dente foi traumatizado, talvez vai perder o dente, aí vai fazer uma restauração indireta. Né? Então, eu acho que isso conta muito. E ainda que o Célio me lembrou mais cedo, o Carlos também tinha falado, mais próximo agora, a questão da suscetibilidade à cárie. Obviamente que o paciente deve ser bem orientado, ele deve cuidar da higienização corretamente, mas há pacientes que têm mais suscetibilidade à cárie, e esses pacientes, a restauração direta, a resina, ela acaba sendo, a presença de biofilme nas restaurações de resina é bem mais complexo do que em restaurações de cerâmica. Então isso também... Papai, o Léo tá perguntando se possível para você falar um pouquinho mais sobre o paciente com parafunção. Então, a questão da parafunção, ela implica em carregamento maior. Eu acho que tudo aqui que eu falei que implica em carregamento maior é complicado e está pedindo a indireta que tem mais resistência, como eu mostrei no artigo. Mas as parafunções, principalmente o bruxismo, é interessante, independente do tipo de restauração, que o paciente no plano de tratamento do paciente já seja anexada a placa de mordida. Para os pacientes que não têm parafunção, e por conta de uma noite ou outra a gente dormir apertando, por causa de estresse, a gente tem recomendado placas de proteção. Como não é um hábito recente, não é
uma prática recente, eu ainda tenho muitos pacientes que não têm essas placas, mas às vezes eu vejo algumas fraturas em restaurações de resina, que é claro que foi uma parafunção, foi uma atividade de parafunção, não quer dizer que o paciente tem uma parafunção frequente, mas ele pode ter passado uma noite de estresse, forçou, fez um movimento diferente do que ele faz normalmente e fraturou uma área que não fratura normalmente. É lógico que ele fez uma movimentação diferente. Será que tivesse com uma placa não tinha protegido? Não tinha rodado na placa, a mandíbula na placa, movimentado na placa? Então, temos que pensar nisso daí também. Não sei se atende a pergunta, né? Mas pô, é complexo falar de parafunção. De qualquer forma, eu passei rápido sobre os temas, né? Cada um desses temas aí dá para falar muito tempo. E o consentimento informado, né? Então a bioética que vai determinar, depois de o paciente bem orientado, por isso que é muito importante que essa orientação seja dada caso a caso. Eu tinha até trazido um vídeo que mostra um resumo da questão da oclusão, mas eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo no canal de YouTube tem ele, procura lá oclusão, procura Flávio Neves do oclusão, quem puder se inscreva no canal, mas o motivo de eu ter colocado esse vídeo era para lembrar para vocês, e lá fala muito bem isso, eu até considero que esse vídeo não é exatamente de oclusão, mas de fisiologia, né? Como que a boca funciona. Talvez eu possa até passar essa parte, que essa parte é bem legal. E por que eu quis colocar ele? Porque veja bem, daqueles temas todos lá, tirando a questão econômica e de suplementar a cárie, os outros temas todos têm a ver com carregamento, né? Direto ou indiretamente tem a ver com carregamento. Então é muito importante que a gente já saiba analisar onde ocorrem os maiores carregamentos, a importância de nós harmonizarmos as nossas restaurações diretas ou indiretas com o funcionamento do aparelho estomatognático. Puxa, isso não é simples, gente. Isso aumenta bem o valor das restaurações, porque isso é o mais difícil. Tecnicamente já não é tão simples, mas fazer essa harmonização, tem hora que você vai ficar no final com meia hora, 40 minutos só, ajustando. Esse ajuste, tá? É harmonizar a restauração aos movimentos da mastigação. Então eu queria muito passar esse vídeo, mas... Na odontologia reabilitadora, como nas estradas, há caminhos fáceis e difíceis de transitar. A maioria dos veículos atuais trafegam em estradas pavimentadas e podem ser tracionados com apenas um eixo. São os veículos 4x2. Entretanto, em épocas de guerra, em catástrofes e até por óbito, a necessidade de trafegar por estradas danificadas e até mesmo fora de estradas exigiu a construção de veículos que fossem tracionados pelos dois eixos, os chamados veículos 4x4, que ultrapassam difíceis obstáculos em diferentes terrenos fora de estradas convencionais. Já na odontologia, a compreensão da fisiologia do aparelho estomatognático norteia os caminhos a serem percorridos rumo à reabilitação protética, estético-funcional do aparelho estomatognático. Indivíduos que perderam dentes têm, dependendo do número e de quais dentes perdidos, diferentes funções alteradas: estética, fonética, mastigação, deglutição e postura são funções do referido aparelho, alteradas ou até perdidas, dado a ausência de determinados dentes. 4 unidades fisiológicas do aparelho estomatognático precisam ser preservadas a fim da correta realização das referidas funções: as articulações temporomandibular, o sistema neuromuscular, o periodonto e a oclusão. Para isso, na reabilitação oral, independente do tipo de prótese, 4 objetivos devem ser seguidos: uma correta dimensão vertical, posicionamento mandibular em relação cética, estabilidade posterior e adequadas guias de movimento mandibular. Protrusão, lateralidade direita e Bom, o
vídeo é bem completo, se puderem assistir, realmente ele explica bem essa questão da importância da função. Mas o nosso tempo é curto, eu gostaria de discutir um pouco as perguntas depois, então eu queria ficar dentro do tempo e acho que passar ele inteiro pode comprometer um pouco. Me pediram aqui para fazer um agradecimento para a Liga de Próstata da Unitri, bacana, obrigado. E agradecer também ao pessoal do grupo Qualidade em Saúde, que também que é a assessoria nossa de empreendedorismo, que tem nos ajudado na Prado e Neves. Bom, um último caso que eu queria muito ilustrar, é uma situação bem complexa. Essa paciente ela teve um problema articular e dentário. O Darceli fez uma cirurgia para conseguir voltar a fazer com que a articulação dela voltasse. E a primeira vez que eu conheci, ele pediu para ela ir no consultório para saber se eu conseguiria fazer o trabalho dela, se eu conseguiria, se ela teria abertura suficiente para fazer o trabalho, tá? Porque a abertura dela não era uma abertura normal. E a gente conseguiu fazer um mock-up para ela entender como que seria a reabilitação. Tá vendo os dentes dela? Só tinha essa moça cuidadosa, não tem problema, só que nasceu assim. Então os dentes dela não mastiga, né? Muito sofrida, uma história triste assim, com um final feliz, graças a Deus. O Darceli tinha colocado um implante naquele premolar, segundo premolar, no 15, e Olivia, pega aqui isso. E aí a gente teria que restaurar esses dentes. Então veja, né? Como que eu vou, numa situação dessa, como que eu vou dar a opção de fazer restauração direta? Porque vai ficar longe demais, vai ficar grande demais, vai fazer um braço de alavanca muito grande, então eu não coloquei. Então, nesse caso daí, tem que ser indireta, na concepção nossa, consentimento informado dentro do que é possível fazer com segurança, que saiu da segurança. Então aqui seria indireta. Da mesma forma, essas maiores. Entretanto, tinha muitos fechamentos de diastema, de espaço, que poderia ser direto. Esses ela teve a opção de escolher. E aí ela escolheu alguns desses, ela escolheu direto. Até porque era um trabalho muito caro e ela também queria diminuir o custo. Então vocês vão ver que eu vou ter trabalhos diretos e trabalhos indiretos. A escolha ela é localizada, por isso que eu quis trazer esse caso, para entenderem que cada lugar da boca é uma situação. Então para cada área vai ter que ter aquela discussão, aquela mesma discussão, né? A sorte aqui é que você só tem que explicar uma vez. É uma pena nesse caso que de lateral a lateral ela tem essas facetas e ficaria muito caro, ela não quis mexer, eu sou doido para trabalhar nessas facetas. Então para executar, a gente escaneava o mockup e ia fazendo a hemiarco por hemiarco. Essa aqui foi indireta, inclusive em modelo. E depois a gente seguia com preparos. Aqui só explicando por que ia usar o pó. Quase só em esmalte. Então a aderência dessa adesão das cerâmicas aí é muito boa. Foram super longas. Então foi de silicate de lítio, que além de ser cerâmica é a mais resistente que eu tenho para isso. Então as áreas foram sendo reabilitadas, discutindo área a área, e foi sendo reabilitado. Então essas que você vê, essas imagenzinhas, aquela imagem é o laboratório, né? O CAD/CAM é feito indireto. Então daí passamos para o outro lado. Enquanto deixa eu ver se eu mostro uma coisa aqui. Enquanto fresava as peças, eu vinha fazer as diretas. Esse aqui é isolamento, tá vendo? Eu vinha fazer as diretas, as restaurações diretas. Então as diretas e as indiretas iam sendo feitas no mesmo período. Isso aqui é restauração direta, isso aqui é indireta. Por que não fez tudo indireto? Ela achou que não valia a pena, porque não precisava desgastar o dente dela,
sairia mais barato. Então tá aí, nessa região, direto de cá e indireto lá atrás. Aqui também perguntando dos tabletops. Acho que não, muito longo, muito extensa a restauração, muito comprida, né? Os tabletops mesmo, normalmente são dentes que passaram por abrasão ou desgaste, que você, quando restabelece a dimensão vertical, fica faltando ali só um esmaltezinho para terminar de restaurar. Aqui não, nós estamos falando de restaurações totalmente atípicas. Até hoje eu tenho medo do que abraça a cervical ali não dá conta de aguentar. Eu conheço essa paciente, quando ela liga eu gero, eu falo, será que quebrou? Porque ela sabe, eu falei, olha, é muito longo, a quantidade, a altura dessa restauração para a base é muito grande. Então eu não duvido uma hora se você estiver no churrasco que ela vai quebrar. Os dentes são vivos, mas o desgaste está em esmalte, não vai ter dor, não vai ter nada, mas precisa refazer. Então tabletop de jeito nenhum. De novo, ó, fechando o diastema anterior aqui com resina, aí aqui é direto também, da mesma maneira que ela nem teve opção para aqueles dentes pequenininhos lá de ser direta, também não deu opção aqui tem que ser direta, né? Muito pequenininho, imagina fazer coroa aqui, não justifica, ó, isso é direta. A polêmica teve aqui, que aí ela escolheu em ser direta, e agora fazendo as últimas, as superiores. Ó, aqui dá para ilustrar bem, ó, tá vendo? Ó, isso não é tamanho para tabletop, é muito grande. Então vai dar um braço de alavanca gigantesco. Lá, eu preparo, treino esmalte, bem pouco desgaste, tudo de silicate líquido. E aí tá, agora ali a resininha que faltou no final. E eu tenho as guias que ela não teve, né? Durante a vida inteira ela não teve essas guias. E agora ela podia mastigar, finalmente ela podia mastigar. Ela fala que uma hora ela veio para trocar de lateral a lateral. Aqui as radiografias do trabalho concluído. E foi aqui como ficou, né, antes e depois, do lado direito, do lado esquerdo. E foi gratificante ela publicar no Facebook dela isso aí. Um agradecimento que ela fazia, principalmente para mim e para o Darceni, mas foi muita gente envolvida no trabalho. E dali ela inclusive fala da Érica, da Fabiana, das TSBs. E faz tudo valer muito a pena. Né? Então a gente falou, né, para a gente concluir, agora que a gente discutiu um pouco sobre tudo isso, sobre as vantagens, questão da rapidez dos procedimentos, custo, técnica simples e não necessitar ir para o laboratório. E acho que faltou eu colocar ali o desgaste menor, né? Então as diretas, sim, claro, né? Eu vou trabalhar menos em cima de esmalte dentina. Desvantagens, maior risco de manchamentos, manutenção frequente e menor resistência. E das indiretas, maior longevidade, estabilidade de cor, menos manutenção, custo alto, necessidade de encaminhar para o laboratório, procedimentos demorados. Acho que fica mais claro, nesse slide já passou, mas acho que fica mais claro agora, depois de a gente ter discutido, que isso tudo frente ao consentimento informado, ou seja, o paciente tem que saber, local a local, área a área, qual a influência e o que ele deve, como ele deve agir. O que ele vai decidir, o que ele vai escolher para que nós possamos agir. E aí sim, a nossa parte, nós temos duas importâncias. O primeiro, de conscientizar para que ele faça a escolha correta. Né? Lembrando que quando só tem uma opção, você não tem que dar escolha. Escolha tem que ter pelo menos duas opções. Tá bem, gente? Então você não tem que ficar explicando quando só tem uma opção. Só tem uma opção. Agora, a maioria das vezes vai ficar polêmico, por isso eu quis trazer casos polêmicos que pudesse ir para um lado e para outro e justificar. O Carlos pediu para você falar um pouco sobre a opção para retentores que você tem feito. Ah, boa. Obrigado, Carlos. A questão dos retentores, e aí a gente já abre mesmo para perguntas, né?
tem uns minutinhos aqui para perguntas. Desde 2011 que nós trabalhamos com CAD/CAM. E eu e o Carlos, o Célio, a gente discute muito sobre procedimentos restauradores. Então tinha a questão dos retentores feitos em laboratório, né? Os retentores indiretos e os pinos pré-fabricados, principalmente mais recentemente os pinos de fibra, feitos diretamente. E foi bem lembrado, porque eu acabei não abordando aqui, e precisam ser abordados. Tem alguns autores que tentam estabelecer regras, e embora não tem nada comprovado. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Desde 2011, quando nós adquirimos o CAD/CAM, eu e o Célio, o professor Célio, a gente vende rapidez, vende entrega de restauração indireta, que normalmente demora uma semana, 15 dias, a gente vende a ideia de tê-la em 2 horas e meia. Como que eu vou continuar fazendo isso se eu vou ter que mandar para o laboratório para fazer um pino? Então não vai dar. Então a gente, 100% dos casos feitos com pino de fibra. Desculpa, não vou falar 100%, eu tive um caso de 2011 até agora, que eu preferi fazer um retentor metálico, porque ele ficaria, ele não tinha férula nenhuma, tá? Ele ia reconstruir todo um canino numa prótese de 12 elementos, que só tinha aquele canino naquela área do arco. Então tinha molar, canino, depois tinha canino, pré e molar, a prótese de boca toda. E aí eu fiquei inseguro, não quer dizer que daria errado, não estou falando isso. Fiquei inseguro. Tá? Os outros casos, todos nossos, mesmo quando não tem férula, nós estamos fazendo com fibra, pino de fibra. Tá? E não temos, falar assim, nunca deu nada de problema. Deu, mas também o metálico dava. Mas pouco, não o suficiente para querer alterar, de jeito nenhum. Nem eu nem o Sérgio, a gente conversa disso. A ideia é seguir por aí. Tem mais alguma pergunta? Não. Olivia? Não? Tá para acabar, né? Nós tem temos 3 mais minutos. 4 minutos. Eu vou deixar, de qualquer forma, eu vou deixar em aberto. Achei a pergunta do Carlos, achei que foi bem oportuna e caberia ter mais um pouquinho sobre isso, mas realmente não pensei. Pensei muito só na restauração, né? O nome restauração. Mas claro que não tem jeito de fazer. Quando precisa de um retentor, ele precisa ser colocado, então ele faz parte da restauração, né? E eu queria aproveitar então que nós estamos na live e colocar uma outra coisa, e seria legal até o Carlos estar ouvindo isso, porque eu acho que eu não tive oportunidade. A gente fala muito que pino não reforça dente, né? Você não tira dentina para colocar pino. Ótimo, isso eu acho que é uma unanimidade, concordo com isso. Mas passei uma situação há uns 2 anos, de uma paciente que teve um tratamento endodôntico quando ela era muito jovem, paciente de 40 anos, mas que quando ela era muito jovem, ela quebrou o dente, então o dente dela não formou todo. Então ele tinha uma polpa muito ampla quando ele foi quebrado e recebeu um tratamento endodôntico. Significa que ele tinha pouca dentina, ele tinha um buraco muito grande dentro dele, um vazio muito grande dentro dele. E aí eu fiz uma coroa para ela, sem nenhum tipo de reforço, só na parte coronária, e esse dente quebrou. Hoje, então eu considero assim, se a câmara e o conduto aceita um pino número 1, eu acho que vale a pena pôr um pino número 1, vai reforçar o dente nesses casos. Entendam, eu não estou tirando dentina para colocar o pino, estou tirando gutta-percha, que é mole. Aí então, nesses casos, eu mais o Célio temos usado o reforço sim. Tá bem? Acho que nós temos 1 minuto. Então, 40 segundos. Vai acabar? 40 segundos. 40 segundos, então eu aproveito para acabar. Agradecer muito a Laura, a Olivia, a Fernanda e a Ju, tá todo mundo aqui torcendo e me ajudando. A Naira, que está de lá me assessorando, meus amigos, e o pessoal da Liga, que foi um evento legal. Eu agradeço muito de ter participado. Valeu demais. Parabéns para vocês.